Eu decidi nesse vídeo fazer posso dizer assim, chamar uma homenagem a Roberto Campos, um político que eu acompanhei, já faleceu em 2001. Eu acompanhei uma entrevista dele no programa Roda Viva da TV Cultura, creio que essa entrevista é de 1997. E essa entrevista, na verdade, eu achei excepcional e eu resolvi fazer um compilado de alguns pontos que eu achei muito interessantes, alguns, digamos assim, deixei guardados na manga. Pensei também, inclusive, fazer alguns comentários sobre essa entrevista, dado que na reflexão do 1997 em relação ao 2014 em que vivemos, há muitos pontos em que é muito interessante se fazer uma análise política, econômica, mas achei que nesse primeiro momento valia mais a pena, apenas como uma homenagem, deixar tudo aquilo que ele falou, muito da sua mensagem, uma mensagem que tem muito a fazer a gente pensar, e como eu gosto de fazer as pessoas pensarem muito mais do que oferecer a elas respostas, eu acho que deixar alguém que é, na verdade, na minha opinião, um gênio de ideias, que tinha capacidade de enxergar muito lá na frente, vai valer mais a pena. Então, com vocês, Roberto Campos. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai aqui e te inscreve, se gostou, dá um like, e até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço. Duas pesquisas recentes sobre o grau comparativo de liberdade no mundo, uma da Heritage Foundation e outra do Fraser Institute, indicam que o Brasil é mais ou menos o 94º país em termos de grau de liberdade. Quer dizer, não é um país livre, é um país extremamente amarrado por monopólios estatais, regulamentações de todo tipo. Só aqui no Brasil que se tem essa impressão que o Brasil é um país seriamente ameaçado pelo liberalismo. Quiçá fosse. Não é esse o caso. Comuns, frequentes ao modelo que o senhor defende, é a questão da distribuição de renda e da concentração de renda. Existe alguma saída, alguma fórmula dentro das suas ideias para resolver esse problema, ou esse problema é insolúvel? Não, o problema não é insolúvel. É fácil denunciar a má distribuição de renda, ela é injusta e nos mortifica diariamente. Mais difícil é perceber as causas e recomendar remédios. Geralmente o que se recomenda é mais ação do governo, é assistencialismo governamental. Mas como? Se a renda é tão mal distribuída no Brasil, é em grande parte por causa do governo. Quais são os dois fatores mais percussientes na distribuição de renda? São, primeiro, a inflação, que durante muito tempo assolou a população brasileira, criando o com moeda e o sem moeda. E, em segundo lugar, a falta de educação básica. Ambas essas coisas são responsabilidade do governo. E o pessoal prefere culpar o mercado. O mercado é que é culpado da má distribuição de renda. Mas, senhor, o mercado não recomenda a inflação. O mercado prospera com estabilidade. E, certamente, o mercado não é responsável pela educação de base. O que se espera do mercado é a educação secundária e superior. O senhor é a favor do ensino? O senhor é a favor do ensino? Não fazendo um parênteses. O senhor é a favor do ensino, então, custeado pelo Estado? O ensino básico, a educação de base. O resto deve ser partilhado ou mesmo entregue à iniciativa privada, protegendo-se os pobres através de bolsa de estudos. É a fórmula asiática. Os asiáticos gastam rios de dinheiro na educação básica. Agora, a educação superior, universitária, é principalmente privada. O vídeo que vimos aqui na introdução o apresentou como um grande representante do pensamento liberal no Brasil. E a crítica ao pensamento liberal no Brasil é a de que os liberais querem um Estado mínimo, cuidando apenas da defesa dos contratos e do sistema de propriedade. Qual é a sua definição de Estado mínimo? É isso mesmo? O Estado mínimo é o Estado voltado para suas tarefas clássicas. Essas tarefas clássicas são educação, saúde, segurança, justiça, relações exteriores e defesa. Essas as funções clássicas do Estado. Se o Estado tivesse recursos financeiros sobrantes e capacidade gerencial sobrante,
podia considerar excursões em outras áreas. O problema é que o cobertor é curto e o talento ainda mais curto. Então, que o governo, nem querendo ser ao mesmo tempo assistente social, reitor, diretor e empresário, acaba fazendo mal todas as tarefas. E o que os liberais querem é que o governo se concentre nas suas tarefas fundamentais. E no Brasil há duas tarefas fundamentais que frequentemente não são mencionadas. Uma tarefa fundamental do governo é manter a concorrência, é preservar a competição. E o que o governo brasileiro faz? Cria monopólios. Ele tem monopólios e criou reservas de mercado, que são modalidades de monopólio. A outra responsabilidade do governo, fundamental, indelegável, é a estabilidade monetária. Um governo que não cumpre essas duas funções, preservar a concorrência e estabilizar a moeda, é um governo falido. Então, na preservação da concorrência, o senhor admite o Estado regulador? Sim. Deputado, sim, eu acho que uma das principais funções do Estado. O ideário liberal é reconhecido pelos trabalhistas como válido, porque os trabalhistas assumem o poder hoje com um novo trabalhismo. Eles não mencionam o trabalhismo, tem um novo trabalhismo. Nesse novo trabalhismo, eles não pensam mais em aumentar impostos. Acham que essa velha teoria trabalhista de que se pode enriquecer os pobres empobrecendo os ricos não mais funciona. Eles não pretendem restaurar os privilégios abusivos dos sindicatos. Eles não pretendem desfazer as privatizações. Eles adotam em relação à Europa uma atitude mais compreensiva. Mas você não pode falar em exclusão, esse termo que você usou é injusto. A política de Israel é uma política includente. Por quê? Porque redundou num desemprego bem mais baixo que da Europa. E hoje o desemprego americano é 5,4%, do desemprego mais baixo da história. Deputado, isso é inclusão, meu senhor. Não é exclusão. Deputado, inclusão. Todas as pessoas que conhecem o mercado de trabalho norte-americano sabem que é o trabalho mais precarizado que existe. Ele oculta. Esse trabalho precarizado é uma das formas de ocultar o desemprego. Não há exclusão mais séria do que o desemprego. E os países bonzinhos, intervencionistas, assistencialistas e tal, como França, como a própria Alemanha, a França está com 13% de desempregados e a Alemanha com 11,8%, já chegou a 12% de desempregados. Eles têm exclusão. E na União Soviética nem preciso falar, aí você tem uma exclusão mais completa possível. Eu acho gozado a esquerda brasileira falar que o liberalismo é excludente. Ora bolas, a grande exclusão que chegou até a afugentar o pessoal em massa para o Ocidente é a exclusão do regime socialista intervencionista. Deputado, não me ponha como defensor do socialismo. Eu não sou. Nós estamos falando em exclusão e eu... Agora, eu estou um pouco pessimista em relação ao movimento do Sem Terra, porque eles enfatizam o lado conflitivo. Eles não têm a mentalidade que eu queria ver na reforma agrária brasileira, que é a mentalidade capitalista. Eles têm uma mentalidade distributivista. E existe um bocado de malandros urbanos no movimento Sem Terra. Me convenci disso quando vejo o movimento Sem Terra falando contra a privatização da Vale do Rio Doce. Olha assim, o que tem isso a ver com a agricultura? Se eles se mobilizam contra a privatização da Vale do Rio Doce, é porque eles estão influenciados por malandros urbanos. E o movimento do Sem Terra está virando o movimento do Sem Teta. Mas acabaram com... Essa controvérsia sobre o valor estratégico do minério de ferro, isso Bernardes, o tempo de Bernardes, eu tinha 5, 6 anos de idade, vi pela primeira vez falar a palavra ferro. Estamos voltando ao Arthur Bernardes em 1922, quer dizer... nós estamos passando do neolítico para o paleolítico. Uma coisa horrível. Isso não tem importância, deputado. O Brasil, isso que me irrita profundamente, tem o fetiche do produto físico. É um fetichismo, coisa de umbanda, coisas assim. O fetiche dos anos 20 era minério de ferro. Bom, depois o fetiche dos anos 40 era Volta Redonda, o símbolo nacional. Hoje está privatizada, a segurança nacional não foi infirmada, ninguém mais discute a privatização de Volta Redonda, mas era o fetiche dos anos 40.
Dos anos 50, houve um novo fetiche, o fetiche do petróleo. Esse, infelizmente, continua aí. A Petrosauro é robusta, mas é um fetiche petrolífero. Bom, nos anos 70 veio o quê? Acordo nuclear com a Alemanha. Então, a areia monazítica é nossa, o tório é nosso, e o Brasil vai ser uma potência nuclear junto com a Índia, a pobre Índia, porque tem jazidas de tório e tal. Houve uma campanha das areias monazíticas. Hoje, o que é areia monazítica? Areia monazítica é uma areia radioativa de Guarapari, a que os machos decadentes recorrem porque parece que energiza os testículos. É a única coisa que resta da areia monazítica. Nos anos 80, pensei, já estamos livres desses avatares todos. Não, surge a informática. A informática é nossa. Esse era o grande mito dos anos 80. Agora, nos anos 90, eu pensei que nós estivéssemos pensando em termos de microeletrônica, telemática, biogenética. Em que estamos pensando? Minério de ferro dos anos 20. Meu Deus do céu. Aliás, isso é que o Estado faz. Essa história de que o Estado é bonzinho, o Estado dá isso, o Estado dá... O Estado não dá nada ao povo que primeiro dele não tenha tirado. O governo não está dando nada aos bancos que primeiro não tirou. Mas esse mercado acaba ficando sem risco nenhum, né? É um mercado sem risco. Não, como o risco? Os bancos, tais como existiram, desapareceram. E os seus proprietários estão hoje proscritos na comunidade. Não têm os bens indisponíveis, foram severamente punidos. E houve um expurgo do sistema bancário. Mas os especuladores que foram para esses bancos sabidamente de risco, porque isso era um segredo de polichinelo, esses foram beneficiados. Se tivesse fixado um teto, digamos, vamos proteger os depósitos até tanto, o seu argumento teria alguma procedência. Como não foi isso, nós sabemos perfeitamente que os grandes beneficiários do PROER são os grandes especuladores que estavam investindo nesses bancos como quem investe num cassino que já se sabe que estava mais ou menos ameaçado. Bom, o problema é a dificuldade de você distinguir entre o que é especulador, o que é o cidadão que temporariamente imobiliza seu capital, deposita seu capital de giro num banco, e o pequeno poupador. Nem sempre é fácil fazer isso. E o problema é que se você destrói a confiança no sistema, os efeitos são incalculáveis. Você pode consumir aí, como ocorreu na Venezuela, mais de 15% do PIB com uma crise bancária. Mas a Venezuela continua existindo e... Eu tenho minhas dúvidas, mas deputado. Ela perdeu substância, deixou de crescer, desmoralizou-se no sistema financeiro internacional por causa de uma crise bancária. Mas não imobilizou 20 bilhões nisso. Posso perguntar? Pode. Deputada, a que o senhor atribui o fato de que boa parte do povo brasileiro ainda continua vendo algum sentido na permanência da Vale como estatal? O que falta explicar? Segundo as pesquisas, divide a população meio a meio, né? Eu acho que o governo não fez um trabalho adequado de esclarecimento. Não fez um bom marketing. Eu não me sinto à vontade para criticar, porque eu também fiz péssimo marketing enquanto estava no governo. Mas o governo não fez bom marketing. Por quê? Porque o governo devia ter dito à população o seguinte: a Vale do Rio Doce já está privatizada pelos funcionários, em benefício dos funcionários. O Tesouro Federal tem 51% de capital. Vocês imaginam, então ele vai ter 51% dos lucros. Não, senhor. Neca, neca. O Tesouro tem brutos 14% dos lucros nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Que antes a Vale do Rio Doce quase que nem pagava dividendos. Agora está pagando 1,7% ao ano. Muito bem. O governo tem 51% do capital. Não tem 51% dos lucros? Não. Tem 7% dos lucros. Recebe bruto 14% dos lucros, mas como foi obrigado a reinvestir na Vale, na realidade a transferência líquida para o Tesouro foi 7%, tendo ele 51% do capital. Os funcionários, o que tem do capital? Nada. Quanto é que ganharam? 18%. Então, isso é empresa pública? Isso é empresa do Tesouro? Ora, bolas, caçarolas, não é nada. Isso é uma empresa que já está privatizada pelos funcionários. Então, o que o governo tem que dizer é o seguinte: ela está privatizada em favor dos funcionários e contra o Tesouro. Agora,
infelizmente, os funcionários não são capitalistas, eles não podem se compromissar com um programa de expansão da empresa. Então, nós queremos agora cobrar bom dinheiro dos investidores, que vão pagar o preço justo, e se comprometer a fazer investimentos na expansão da empresa. Assim é que devia ter sido apresentado. E se fosse apresentado a você, o Nunes, você quer continuar recebendo 1,7% ao ano, você como contribuinte do Tesouro, e ao longo de 55 anos de vida da empresa, menos de 1% ao ano? Não, esse capital eu vou realizar o patrimônio e empregar meu dinheiro de forma melhor. Porque para manter esse sistema de estatais funcionando, o governo está pagando 15% de custo de rolagem de dívida. Então você ganha 1,7% de dividendos e você gasta para a rolagem da dívida 15% ao ano. Agora, porque já gastou 33%. Deputado, por favor, senhores. Vou fazer uma pergunta. Senhores. Na média, a maioria está contra a privatização da Vale do Rio Doce. Mas quando você começa a observar as respostas pelo nível de instrução, os menos instruídos, 1/3 apenas favorável à privatização. E os mais instruídos, 2/3 são favoráveis à privatização. Portanto, se o governo tivesse informado melhor, esse lado menos instruído teria aceitado melhor a privatização e provavelmente o resultado da pesquisa seria outro. Você conhece o matemático Carnot? Ele dizia que os dados, quando suficientemente torturados, podem produzir o resultado que a gente quer. Uma pergunta suficientemente manipulada pode produzir o que a gente quer. Suponhamos que a pergunta fosse formulada da seguinte maneira: o senhor aceita que o Tesouro seja expoliado aplicando 51% do capital, ou detendo 51% do capital da Vale e tendo 7% dos dividendos, enquanto os funcionários que não aplicam capital têm 18% dos lucros? Isso é justo? A resposta seria obviamente não. Isso é uma safadeza. O Tesouro está sendo expoliado. Agora, se perguntar de maneira diferente, concordem que as riquezas do território nacional sejam alienadas para o setor privado, inclusive estrangeiro, isso é outra coisa. Aí a resposta é diferente. Quanto a Vale? Bom, eu acho que a situação brasileira teria sido muito melhor se nós não tivéssemos seguido a senda da expansão estatocrática, da expansão estatal. Um dos resultados da fúria estatizante de que se possuiu o governo Vargas na sua parte final, foi que nós ficamos isolados da comunidade financeira internacional. A partir de 1953, aliás, a partir de 1951, quando Getúlio Vargas fez o famoso discurso 31 de dezembro, acusando as multinacionais de sangrarem o país pela remessa de lucros, a partir dessa época, nós ficamos sem financiamentos do Banco Mundial até 1964, quando era embaixador em Washington e retomei contato com o Banco Mundial. Só houve um financiamento nesse interregno, que foi Furnas, e o Banco Mundial fez questão de indicar que estava financiando o projeto, porém não endossando a política econômica brasileira, que eles achavam profundamente irracional. Um país que vivia mendigando empréstimos recusava investidores de risco. É uma coisa que não fazia sentido. Ninguém podia entender que o Brasil, não tendo petróleo, ao contrário do México, por exemplo, que tinha petróleo, ou da Venezuela, que tinha petróleo, o Brasil proclamar um monopólio sem ter petróleo significa monopolizar o risco. Essa atitude intelectualmente absurda nunca foi aceita pela comunidade financeira internacional. E o Brasil sofreu muito com isso. Foi até um milagre que o Juscelino tenha conseguido executar o seu programa com o apoio internacional. É porque ele mudou a mentalidade getulista. E os grandes projetos do governo Juscelino, plano de metas, a indústria automobilística, que você conhece muito bem, a indústria de equipamentos elétricos pesados, foram construídas com capitais privados, sobretudo europeus e japoneses, porque as avenidas da finança internacional estavam, a rigor, bloqueadas para o Brasil.
Portanto, foi um enorme prejuízo isso ter ocorrido. Vejo agora com prazer que o ciclo se completa. E não só no Brasil, nos outros países latino-americanos há também uma fúria de privatizações. O Brasil está até atrasado. Há uma exceção gritante na paisagem brasileira, o próprio Fernando Henrique, e por isso ele não pode ser acusado de neoliberal. Um neoliberal jamais faria isso. Ele próprio apresentou um projeto de lei vedando a privatização da Petrobras. Ele podia silenciar sobre o assunto, deixando que a evolução dos acontecimentos ditasse o melhor rumo. Afinal de contas, nós abolimos o monopólio na Constituição. Isso permitiria até a privatização da Petrobras se ele quisesse. Ele se apressou a assumir o compromisso pessoal, e que eu espero seja válido só durante o tucanato, de não privatizar a Petrosauro, Petrobras, o que seja. Isto foi, a meu ver, uma imprudência, porque o Brasil pode precisar de privatizar a Petrosauro por motivos fiscais e por motivos cambiais. Afinal de contas, hoje o petróleo continua sendo o item mais pesado na nossa pauta de importação. Nós vivemos hoje E os esforços da Petrosauro estão longe de nos assegurar a autossuficiência. Estamos correndo para ficar parados. Eu acho que certamente há ameaça de uma crise cambial. Se, por exemplo, a exuberância da economia americana induzir o Federal Reserve Board a elevar a taxa de juros, nós podemos ter um refluxo de capital para o exterior, criando problemas sérios de financiamento, balanço de pagamentos. Parece que isso não acontecerá e o problema é ainda administrável, mas certamente há um perigo. O que fazer? Claramente a solução melhor não é conter importações, porque o Brasil, apesar do que se chama o deboche importador, importa 8% do PIB. Mas é isso que o governo está fazendo. É um coeficiente muito pequeno. O problema é estimular exportações. Como? Alguns advogam o remédio tradicional, desvalorizar a taxa de câmbio para aumentar a receita do exportador. Mas nós sabemos que isso é a solução frouxa, solução mole, a solução na moleza, porque isso desvia a atenção daquilo que é essencial, que são as reformas estruturais. Nós temos que fazer as reformas estruturais. Suponhamos, por exemplo, que nós enfrentemos o sindicalismo portuário, que é nojento. Isso poderia equivaler a uma desvalorização de 7%. E seria algo muito mais saudável reduzir os custos portuários. Nós podíamos acelerar a privatização da infraestrutura. Por exemplo, a aceleração das privatizações de eletricidade teria dois efeitos. Primeiro, aumentaria a eficiência do sistema, provavelmente levaria um barateamento de tarifas, mas, sobretudo, traria muito capital. Então, nós suplementaríamos a deficiência cambial, não provavelmente contendo importações, mas facilitando exportações por melhoria da infraestrutura e atraindo capitais para o financiamento da infraestrutura. A privatização é a chave de vários problemas brasileiros. Então, se o país quer atrair capitais estrangeiros, uma desvalorização é um negócio seríssimo. Os capitais que já estão aqui erradicados, que têm que remeter rendimentos, sofrem uma paulada enorme que provoca desconfiança nos que estão por vir. Por isso, soluções estruturais são mais aconselháveis que soluções estritamente monetárias. O regime militar foi um mal necessário? O visto de hoje, o senhor acha que foi um erro naquele momento ou não? A chamada Revolução de 64 não foi uma revolução, foi uma contra-revolução. É uma ilusão dos nossos esquerdistas imaginar idilicamente que em 1964 havia uma opção entre uma democracia liberal e uma democracia social. Não existia, não. A opção entre dois autoritarismos. Seria o autoritarismo da esquerda. O Prestes dizia, nós ainda não estamos no poder, mas já estamos no governo. A opção era entre um autoritarismo de esquerda, ideológico, feroz, capaz de levar pessoas ao paredão. Só o Che Guevara matou 600 pessoas em Cuba. E ele era manso perto de Fidel Castro. A opção era entre um autoritarismo feroz e ideológico que levaria anos para se autodestruir, e um autoritarismo de direita envergonhado, encabulado,
que toda hora falavam em democracia, que procuravam pelo menos manter o ritual de eleições, que procuravam manter o Congresso aberto, que não falavam em ditadura do proletariado. Essa era a real opção. Eu fico indignado quando a esquerda brasileira apresentar a situação de 64 como sendo uma opção entre duas belas formas de democracia, a democracia mais liberal e a democracia social um pouco mais intervencionista. Não era isso, não. Era uma luta ideológica que ocorria no mundo todo. E a opção era entre o autoritarismo de esquerda e o autoritarismo de direita. E o autoritarismo de direita é muito mais biodegradável, dura muito menos e é menos violento do que o autoritarismo de esquerda. Você pensa que o liberal quer um Estado fraco? Não, o liberal, mas o liberal, uma das questões importantes do liberalismo quer são os um direitos Estado humanos, né? forte, porém modesto. E para ser forte precisa ser modesto. Não, O senhor continua achando... Nós temos que fazer as 3 reformas, fiscal, administrativa e previdenciária, mas, sobretudo, acelerar as privatizações, que eu acho a mais promissora, a mais urgente, a mais fértil de todas as reformas. Deputado, Por isso que essa crise da Vale do Rio Doce me deixa extremamente triste, que, por exemplo, pode ter repercussões. Desenvolveu-se uma tecnologia de guerrilha que pode ser utilizada para impedir a privatização das telecomunicações, de eletricidade, que são absolutamente urgentes. Deixa eu voltar. Não nos iludamos. O mais potente, importante ingrediente do progresso é a liberdade do agente econômico. A liberdade do agente econômico faz milagres que os governos não fazem e dos quais nem sonham. Nela cabe um alento aos nossos miseráveis? Nossos miseráveis encontram esperanças dentro da sabedoria de Vossa Excelência? Eu sempre fui preocupado com a pobreza brasileira. Dediquei toda a minha vida à cura da pobreza. A única divergência que existe entre mim e os caridosos, os bonzinhos, é que eu acho que o mercado é a grande solução para a pobreza. Vejamos, haveria país mais fadado a maior pobreza do que Hong Kong? Não tem nada. São rochas, uma ilha rochosa sem sequer água. Hoje, Hong Kong tem uma renda por habitante superior da Inglaterra, a potência imperialista metropolitana que colonizou Hong Kong. O que é que provocou o crescimento? Mercado, liberdade competitiva no mercado. O mercado é o maior criador de riquezas. A minha divergência com vários dos esquerdosos brasileiros é que eles têm a obsessão de distribuir pobreza. Você tem que ter certa consideração com os elementos capazes de criar riqueza. O respeito ao criador da riqueza é o começo da solução da pobreza. Deputado, e a minha pergunta, que é a última, quem foi o grande político brasileiro desse século? Para mim foi Castelo Branco. Deputado, eu agradeço muito a presença do senhor aqui nessa noite nesse programa. Eu queria dizer para o senhor que o Miguel Lara, de Belo Horizonte, enviou uma mensagem aqui através do nosso e-mail dizendo que pessoas como o senhor merecem ser clonadas, tá bom? Muito obrigado.